Sem orçamento para o ano de 2025, o governo federal pode depender de uma reforma ministerial para conseguir aprovar a peça que determina despesas e receitas da União esse ano. Mas quem explica isso com mais detalhes, diretamente de Brasília, é o Wilson Lima, no quadro Bastidores do Meio-Dia. Roda a vinheta. Estamos vendo aí a possibilidade de um jogo combinado entre Palácio do Planalto e o Congresso para que a peça orçamentária de 2025 seja de fato aprovada. Qual é a questão? Partidos como MDB, União Brasil, PSD cobram um espaço ainda maior na esplanada dos ministérios. É isso mesmo, por incrível que pareça. MDB tem 13 ministérios, PSD tem mais 3, União Brasil tem 2, perdão, e União Brasil tem outras 3 pastas. Qual é a jogada? A partir do dia 1º de fevereiro, o Senado vai ter um novo comando. No dia 3, o novo comando será da Câmara dos Deputados. Vão assumir, respectivamente, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota. Pois bem, 2 peças saem, né, nesse jogo, que são Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Já falamos isso aqui no programa nos últimos episódios. Com a saída desses 2, o Palácio do Planalto vai ser obrigado a fazer uma reacomodação. E aí é que entra a jogada do Centrão. Os deputados e senadores, eles querem aproveitar essa mudança de peças na esplanada e essa reacomodação desses 2 atores para pressionar o Poder Executivo a trabalhar pela tal da governabilidade, a fazer outros acenos para melhorar essa governabilidade do governo Lula. E essa governabilidade, como vocês sabem, custa caro. Ela passa principalmente por essa reacomodação de aliados. É importante lembrar, gente, que esse cenário ele começa, né, a ser desenhado no momento em que o PSD, por exemplo, namora o PSDB. Há uma possibilidade de fusão dos tucanos com o partido de Gilberto Kassab. E aí, meu amigo Zé Inácio Pilar, você pode ter um partido forte como o PSD, que teria um caráter, digamos que de inimigo, mas sabe aquele inimigo que dorme no mesmo leito que a esposa? Então, esse é o cenário. Ou seja, o governo Lula vai precisar fazer uma reacomodação de seus aliados, no momento importante, porque precisa aprovar a peça orçamentária, e hoje pela manhã eu conversei com alguns integrantes da Comissão Mista de Orçamento, e eles me falam que é um processo longo e que eles não vão acelerar, o Congresso não está com a menor disposição para acelerar a tramitação dessa peça orçamentária. Ângelo Coronel disse que ela só vai ser aprovada em março, mas já tem integrante da CMO que admite o seguinte: Wilson, essa peça, se for aprovada do jeito que ela precisa ser aprovada, ela fica só para abril. Wilson, ainda falando sobre essa questão política que a gente está vendo que vai ser preponderante para a aprovação do projeto, o PT vai perder parte dos ministérios nessa reforma ou vai ser mais um rearranjo com os outros que já integram? Porque hoje o PT, mesmo tendo uma parcela pequena no Congresso, tem um naco bastante considerável dos ministérios do governo, né? Então, meu caro, a grande questão, essa é uma das grandes questões dessa reforma ministerial, porque o presidente Lula ele não quer abrir espaço para outros partidos, só que existe de fato uma pressão. A articulação política com Alexandre Padilha é um dos postos-chave. E o PSD já falou, não, eu quero participar do governo, eu quero melhorar a articulação política, seria uma possibilidade, por exemplo, de você tirar o Alexandre Silveira do Ministério de Minas e Energia, levá-lo para a articulação política. O Alexandre Silveira já deu sinais de que toparia, né, essa mudança, que para ele não seria problema nenhum, e aí você teria um posto-chave a ser disponibilizado para esses partidos que querem uma reacomodação. Então essa seria uma possibilidade, só que o PT não quer. Outra questão também dentro dessa reacomodação, dessa reforma ministerial, é que o Ministério da Saúde também é visto como uma menina dos olhos do PP de Arthur Lira. Então seria uma possibilidade o Ministério da Saúde ir para a mão do PP, e aí você teria como acomodar o presidente da Câmara atual, o Arthur Lira. Seria outra forma interessante aí de você conseguir resolver
também essa reforma ministerial. Então, assim, é por isso que eu falo, meu caro Zé Inácio, a partir do momento em que você consegue reacomodar essas peças, há a possibilidade de você conseguir, de você facilitar esse trâmite de projetos dentro do Congresso Nacional. Só que logo, de novo, tudo depende da boa vontade do governo Lula. Aí é outra questão que nós já falamos aqui no programa. Enquanto o PT resistir a esse tipo de pressão, vai ficar cada vez mais difícil aprovar pautas aqui no projeto nacional, aqui no Congresso Nacional, e a fatura, meu caro, vai ser cada vez mais cara. Pois é. E para falar sobre a repercussão disso junto ao mundo econômico, eu dou boa tarde a Vandique Silveira e eu já pergunto como é que você analisa essa situação cada vez mais encalacrada de negociações importantíssimas para o Brasil como investidor, como investimento de tanta gente, tanto aqui quanto lá fora, né? Boa tarde, Zé Inácio. Boa tarde, Will. É um prazer estar aqui com vocês aqui e poder refletir a respeito desses pontos que o Wilson trouxe para a gente. A briga é muito séria e isso tem a ver com o orçamento. O orçamento vai ser a moeda de troca e todo tipo de aprovação para as medidas do governo e do governo estangem nessa reforma ministerial. Para mim, o que vai acabar acontecendo é que, de alguma maneira, haverá controle das emendas para evitar que elas se propaguem ou sejam dispensadas de uma maneira aleatória e, muitas vezes, com indícios de corrupção. E, em contrapartida, vamos encontrar ministérios para colocar o Centrão dentro do primeiro e segundo escalão e outras esferas do governo. A troca vai ser essa, porque na visão do Centrão e principalmente do Arthur Lira, o que ele precisa é ter orçamento. Se o orçamento não vai sair das emendas, eles devem sair de algum lugar. E o lugar mais apropriado na mente do Centrão e de agentes políticos são os ministérios grandes. Então, provavelmente, algum desses grandes ministérios, como o Wilson falou, o Ministério da Saúde, tem grande chance de passar para a mão do Centrão, independentemente das falas do Alckmin hoje. A visão é que tudo continua igual, né? A saída recorde de dólar do Brasil e vai continuar acontecendo enquanto não for equacionada a questão fiscal. A questão fiscal é essencial. Né? É aquilo que vai balizar a taxa de endividamento, o aumento dessa dívida que está começando a preocupar muito os investidores, porque a cada rodada, a cada tentativa de vender títulos públicos, os agentes econômicos vêm exigindo cada vez mais prêmio de risco para poder comprar ativos brasileiros, tá certo? E a gente já está flertando com números superiores a 15%. Existem, inclusive, algumas casas que já falam em 17%. Então, isso tudo impacta de maneira frontal o potencial de crescimento do Brasil e a solvência do país, ou pelo menos a questão de liquidez, porque para poder fazer a rolagem dessa dívida, o governo vai ter que pagar cada vez mais altas taxas de juros e em períodos de muito mais curta duração para poder fazer essas rolagens. Isso preocupa muito porque impacta diretamente a nossa questão fundamental, que é a liquidez do governo. Tem 360 bilhões de reserva. Mexe nas reservas, nós vamos ter problemas mais sérios ainda. Então a gente não tem muito o que fazer, senão continuar na toada atual e aceitar o risco, ou fazer uma parada, um freio de arrumação para poder arrumar a casa. São essas as preocupações dos investidores. Vamos continuar com você, Vandique, porque eu quero a sua opinião sobre o nosso ministro Haddad. Isso porque ele afirmou nesta semana que espera que o Brasil chegue em 2026 comendo filé mignon. Segundo ele, para isso, o país precisará aproveitar as suas vantagens competitivas. Questionado se o governo vai encerrar esta gestão com picanha no prato do brasileiro, como prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral, Haddad disse que os programas propostos pelo governo vão fazer com que o Brasil chegue a uma boa situação no ano que vem. Vamos ver a fala dele, exatamente aí está.
abre aspas, se souber se beneficiar das vantagens competitivas que tem, nós temos a lei da inteligência artificial que passou pelo Senado, crédito de carbono que está sancionando biocombustíveis, combustível do futuro, nova indústria do Brasil, programas bem estruturados para alavancar o desenvolvimento. Eu acredito que nós podemos chegar bem em 2026, espero que até comendo filé mignon. Aí está a fala do Haddad. Como é que vocês, meus caros, viram essa situação, essa fala do Haddad? Você acredita que ele está sendo vítima, digamos assim, já da nova gestão de comunicação, Wilson Lima? Olha, eu vou te falar uma coisa. Partindo da premissa dessa nova comunicação, é aquilo que eu sempre falo, gente, não dá para fazer milagre, né? Não dá para fazer milagre. A grande questão é que você precisa apresentar resultados. E não adianta você mudar, alterar a metáfora de picanha para filé mignon, porque daqui a pouco o brasileiro vai reclamar que está comendo a carne de pescoço. Entendeu? É carne, sabe, né? É músculo e por aí vai. O grande ponto, meu caro, é que o ministro da Fazenda Haddad, ele começa... Aí eu não sei se o Van Dijk concorda com essa tese, mas me parece que o Haddad, em 2025, me parece que ele começou a dar uma guinada um pouquinho para o campo ideológico do PT, e eu acho que isso é muito ruim para o mercado, até para a própria credibilidade do Haddad, que já não é das melhores. Um minutinho, Van Dijk, porque eu quero a sua opinião de um outro assunto logo em seguida. Perfeito. Bom, filé mignon não, talvez churrasquinho do espetinho Mimi, alguma coisa desse tipo. Não existe nada para ser apresentado, os investimentos do governo não estão se pagando, as obras do PAC estão paradas, não tem nenhum item nessa lista que faz sentido. Combustível verde, que combustível verde? Combustível verde que existe é etanol, não tem nenhuma novidade aí, nada que a gente não tenha já conquistado, não são conquistas ou propostas do governo Lula. Então, como o Wilson disse, tudo indica que o ministro começou a dar uma guinada para a banda ideológica, é aquela história de passarinho que come pedra. Ele quer se manter no ministério, de alguma maneira, o cartão postal, o cartão dele, no caso do Lula, não concorrer à reeleição, então ele já tem um segundo no banco fazendo aquecimento. Para mim é isso que está acontecendo, essa perda de credibilidade por parte do Haddad é muito nociva, porque dentro dos quadros do PT, que conseguem dialogar com o mercado de uma maneira menos ideológica, o Haddad é o melhor que o PT já produziu. E os investidores estrangeiros retiraram 439 milhões da B3 nos últimos meses de 2024, que ocorreu, aliás, dos últimos meses, não, no fim de 2024 até o dia 30 de dezembro. No mês, houve uma entrada de 1,705 bilhão, resultado de compras acumuladas e de 318,21 bilhões e vendas de 316,617 bilhões em 2024. O fluxo de capital externo ficou negativo, portanto, em 32,1 bilhões. Van Dijk, como é que isso impacta a vida do brasileiro? Porque às vezes as pessoas veem essa informação, mas isso é do gringo, gente que tem muito dinheiro, não tem nada a ver com a gente aqui no dia a dia. Tem. Tem tudo a ver, né? Conta capital negativa significa que tem mais dinheiro, principalmente dólar, porque ninguém quer real, saindo do Brasil. Isso baixa uma pedra de pressão no câmbio, impacta a desvalorização cambial, que retroalimenta a inflação. E aí a gente sente no prato de feijão com arroz, no milho cozido, no leite e em tudo mais que o brasileiro médio, inclusive o brasileiro mais pobre, consome. Por essa razão, a inflação da carne, somente da carne, no último ano, 2024, passou dos 10%, chegando quase a 11,5%. Que coisa. Wilson, você acha que com todo esse cenário econômico haverá uma sensibilização do governo, como não houve nos últimos meses, talvez com exceção do Haddad, que, como disse o Van Dijk, está enfraquecido nesse começo de ano? Inácio, já respondeu a pergunta. Eu não acredito em uma mudança, porque
Imagine o cenário do ano passado, do final do ano passado, dólar acima de R$ 6, chegou ali no patamar quase de 6,30. Mesmo assim, você teve uma pressão, mesmo assim não houve uma força-tarefa, mesmo assim não houve uma conscientização do governo federal para você definitivamente trabalhar por um corte das contas públicas. É porque é necessário você fazer um ajuste de despesas, isso é absolutamente normal. Só que essa é a visão ruim que se passa para o mercado, e aí isso impacta na vida do brasileiro, isso impacta aquilo que eu venho falando sempre aqui no meio-dia. Isso impacta no preço do arroz, do feijão, e no final das contas, meu caro Inácio, o que resolve, o que elege um presidente ou deselege um presidente é o preço do tomate, o preço da carne, o preço do combustível. O governo Lula corre um risco seríssimo, né, de não ter aí uma reeleição do Lula para 26, caso o presidente da República não adote algumas medidas de contenção fiscal nesse momento. Ou seja, abre-se um caminho para uma volta aí da oposição para o Palácio do Planalto, Nácio. Vandick, uma última perguntinha rápida. Eu vi de uma pessoa do mercado financeiro que parecia que o mercado estava querendo voltar a acreditar no Haddad. Você que também é do mercado financeiro, sente isso ou o pessoal já desembarcou das falas dele justamente à vista desse maior engajamento político dele no começo do ano? Zé Inácio, o Haddad é que nem o bode na sala. Quando o nome dele foi anunciado, houve uma convulsão no mercado, né? E quando ventilou-se outros nomes, inclusive do Guido Mantega, a gente teve a sensação que o Haddad era muito bom. É a mesma coisa com o Galípolo. Portanto, eu digo o seguinte, uma vez que o Haddad é o melhor que o PT tem, não é querer acreditar nele, né? Mas é tentar persuadi-lo a persuadir o presidente. É o único canal razoável de comunicação. Rui Costa e Padilha estão ocupando lugar e enchendo a cabeça do presidente com ideias estapafúrdias. Então, o único assessor direto do Lula que tem condição de impressioná-lo com argumentos fortes, como o que a gente está falando aqui da reeleição e o potencial da volta da inflação, causando a perda dessa possível reeleição, é o Haddad. Então não existe opção melhor para negociar com o PT do que o Haddad, inclusive porque o Haddad, de alguma maneira, é naturalmente o candidato sucessor ao Lula se o Lula não concorrer em 2026.